Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Hoje eu quero abordar com os irmãos alguns antecedentes históricos da Igreja, assim como eventos a acontecer brevemente e sublinhar como temos que estar unidos em amor. Eu usarei Apocalipse capítulo 12 como um ponto central deste sermão. Algumas das ideias que eu tenho da abordagem, da maneira que estou a abordar este sermão, foram inspirados por um outro ministro da Igreja de Deus na Austrália, o Sr. Bill Bradford, e eu pedi autorização a ele para usar algumas abordagens que ele usou. O livro do Apocalipse é um livro que foi revelado por Jesus Cristo ao apóstolo João para nos dar à Igreja uma ideia de eventos, para nos revelar acontecimentos do futuro. É a revelação de Jesus Cristo, como lemos ao início do livro do Apocalipse. Há alguns capítulos no livro do Apocalipse que são, digamos assim, capítulos inseridos, que dão assim uma visão histórica de certas secções ou partes importantes para nos dar uma visão, macrovisão do assunto. Tais capítulos são, por exemplo, capítulos 12, 13 e 14, e 17. Eu hoje vou abordar ou falar acerca de Apocalipse, capítulo 12. O assunto deste capítulo é a Igreja. Pura e simplesmente, o assunto deste capítulo é a Igreja de Deus. E por isso vamos ler e estudar este capítulo e vamos ver como está a abordar este assunto da Igreja e está claro, o inimigo da Igreja, que é Satanás. Ora, então vejamos, começando a ler no capítulo 12 da Apocalipse, começando no versículo 1, e diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Os primeiros versículos da Apocalipse 12 podem ser vistos ou interpretados como simbolizando o Israel do Antigo Testamento e até alguns pontos aqui, vendo que está grávida, algumas pessoas dizem que representa a Maria. Mas o ponto aqui é que este capítulo é simbólico e o simbolismo principal deste capítulo é a Igreja de Deus. Como mencionei, o livro do Apocalipse é muito simbólico, porque usa certos simbolismos para nos dar a entender certas coisas que vão acontecer. E por isso, lendo do capítulo 1, vemos que estamos aqui a falar da Igreja, a Igreja de Deus, com uma certa organização que vamos ver aqui, abordar um pouco mais adiante. E depois diz que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E sim, sabemos, para dar à luz, representa dar à luz Jesus Cristo. Então as pessoas podem perguntar, como é que é possível, então, a Igreja de Deus, que foi fundada por Jesus Cristo, dar à luz Jesus Cristo? Ora, uma vez mais, precisamos de entender isto do ponto simbólico.
Deus tem um plano, e o plano dele é de criar e trazer muitos filhos à glória. O plano de Deus é de trazer mais seres para a família dele. E este plano requer que haja um Redentor, que é Cristo, e uma igreja, isto é, uma esposa, para ajudar a Cristo no reino milenial e para lá a criar, a educar, a treinar muitos, milhares, milhões, bilhões de filhos de Deus. Porque lembra-se que Deus tem um plano muito grande. E por isso este plano requer que o que Deus tem tido em mente desde a fundação do mundo. E desde a fundação do mundo é que Deus está a chamar pessoas para uma responsabilidade e para ajudar e treinar e para abrir o caminho, requer que esta igreja tenha aquele que nasceria para o estabelecimento e sobrevivência da igreja. E por isso vemos que Cristo e a sua noiva estão assim a trazer muitos filhos à glória, como lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 10. E por isso, neste simbolismo, a mulher deu de nascer como diz aqui, deu à luz. Como é isso possível? É porque a mulher necessitava, a igreja necessita que Jesus Cristo viesse na carne para nos abrir o caminho da salvação. Este próprio plano de Deus requer que Cristo viesse na carne, que aquele que era o Verbo, que se fizesse um ser humano, que se esvaziasse e viesse na carne como um ser humano, para a igreja poder existir. Por isso, para a igreja poder existir, aquele que era o Verbo tinha que vir. E por isso, em simbolismo, a igreja necessitou que viesse a nascer o Filho, que é Jesus Cristo. Por isso, uma vez mais, vemos que o plano de Deus tem um propósito grande para a humanidade. Um propósito de ter uma família em que o Pai, que é Deus, o Pai, o Filho, que é o nosso Redentor, que é o nosso irmão, e isto é um grande plano. E este plano requer, por exemplo, dá-nos várias analogias. A analogia da família. A família é uma metáfora. Quer dizer, o marido e a mulher e os filhos são uma metáfora, um simbolismo que nos ajudam a entender o grande plano de Deus, em que o Pai está a criar muitos filhos, e através do trabalho de marido e mulher, que isto sendo Jesus Cristo e a esposa dele, estão a criar, a ajudar na criação de muitos filhos no reino de Deus. Mas isso só vai ser quando Jesus Cristo começar a reinar na terra. Entretanto, antes disso, só um ou outro, uns poucos, é que estão a ser chamados e escolhidos. Sim, muitos são chamados, mas poucos, no fim de contas, são escolhidos e poucos vão ser fiéis até ao fim. Por esta razão, Cristo e a Igreja, uma vez ressuscitada, casada, como aqueles na primeira ressurreição, vão trabalhar em conjunto para criar, digamos assim,
filhos de Deus, da humanidade. Por essa razão é que Satanás odeia tudo que é de Deus, odeia o plano de Deus, odeia a família, odeia a igreja, sim, principalmente a igreja de Deus, odeia. Odeia, por exemplo, o sexo e a procriação, porque odeia o verdadeiro significado de criarmos e de educarmos e de termos filhos que aportamos a desenvolver, a procriar futuros filhos e filhas de Deus. E Satanás odeia isto. E por isso esta confusão no mundo acerca do sexo, acerca do casamento, acerca desta maldosa ideia de LBGT e essas coisas todas que estão a existir hoje em dia. Queridos irmãos, leiam comigo, se faz favor, aqui em Atos, capítulo 20. E tenham assim uma marca em Apocalipse 12, porque vamos continuar a voltar a Apocalipse 12. Mas vejamos a Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 28. Diz assim: Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus. Para pastoreares a igreja de Deus, a qual Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus é muito importante para Deus e para Jesus Cristo porque comprou nos redimiu a igreja de Deus com o seu próprio sangue. Esse é o valor da igreja para Deus. A igreja, as primícias de Deus, são muito importantes para Deus. E vejam o que Jesus Cristo fez para a igreja. Veio para a terra e morreu e deu a sua vida pela igreja. E sim, pelo resto do mundo. Porquê? Porque tem um plano, um propósito. E por isso o plano de Deus é de fazer da igreja uma igreja gloriosa. Uma igreja da maneira que Deus quer. Uma virgem pura. Porquê? Para ajudar Jesus Cristo a realizar a vontade do Pai de criar filhos no reino de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Começar a ler do versículo 23. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sim, vemos aqui este relacionamento na família que, ao fim de contas, é simplesmente uma imagem, o exemplo do relacionamento entre Cristo e a igreja e Cristo debaixo do Pai também. Porque diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo, isto é, Cristo, o Salvador do corpo. Qual corpo? Do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja de Deus. Como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Aqui está o exemplo que os maridos devem ser. É o padrão do que Cristo é para nós.
Se você é um homem, você está a dar à sua esposa o mesmo tratamento que você espera de Cristo? É um padrão muito alto, irmãos. Não é para os homens serem ditadores, porque Cristo não é um ditador para nós. Cristo é amor. E como é que nós, como maridos, tratamos as nossas mulheres? Mas o ponto aqui é que se tivermos uma família, um lar saudável, de acordo da maneira que Deus quer, da maneira que Deus quer, isso então nos dá, ou começamos a entender o plano de Deus. Porquê? Porque Cristo se entregou por ela para que a santificasse, para santificar a igreja. Cristo deu a sua vida, está a dar tudo para santificar a igreja, para fazer a igreja limpa, por meio da lavagem de água pela palavra, pela Bíblia. Aí está um exemplo, maridos. É isso que vocês estão a fazer pela vossa esposa? Ou estão a ser um mau exemplo à vossa esposa? Por isso é que Satanás odeia o pai, odeia os maridos hoje em dia. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Foi o que eu disse há pouco. Deus quer uma igreja gloriosa, limpa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que nós somos, como maridos. Queridos irmãos, Cristo comprou a igreja com a sua vida, com o seu corpo. Deu a sua vida por nós. A igreja. Nós, como maridos, temos de dar a nossa vida pelas nossas esposas. Para quê? Para apresentar a igreja como uma igreja gloriosa. E por isso nós o que temos de fazer é para apresentar as nossas esposas como uma esposa gloriosa. Deus quer que nós, como membros da igreja, venhamos a ser pessoas com um caráter santo, sagrado e justo. Como um corpo unido, que é essa a razão porque Cristo sofreu. Veja no versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Somos membros do corpo de Cristo. A igreja de Deus é um organismo espiritual, é o corpo de Cristo. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está a falar acerca da igreja, irmãos. Sim, está a usar o exemplo de marido e esposa, e muitas vezes nós usamos isso, olha, por isso maridos ou por isso esposas sejam assim. Mas o que Paulo está a dizer é usando o exemplo de como os maridos deviam ser para nós entendermos o que Cristo está a fazer com a igreja. Veja 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Perdão. 2 Coríntios, capítulo 11. Começando, versículo 2. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aí vê-se que claramente Paulo está a comparar a igreja a uma mulher e para apresentar a igreja, esta mulher simbólica, em simbolismo, como uma virgem pura. Queridos irmãos, nós devemos ser virgens espiritualmente. A um só esposo, que é Cristo. Mas receio, assim como a serpente enganou a Eva,
Assim como o diabo, Satanás, enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tens recebido, ou evangelho diferente, que não tens abraçado, a esse de boamente, vocês o estão a tolerar? Não deve ser assim. Não deve ser assim. Não devemos tolerar essas falsas religiões a infiltrarem-se, porque isso vai corroir as nossas mentes. Se nós estamos a ouvir Satanás, vamos ficar corroídos. É o que diz aqui. Vamos ficar, diz assim, a nossa mente fica corrompida. Queridos irmãos, precisamos nos manter perto de Deus e precisamos nos manter unidos como membros do corpo de Cristo. Precisamos nos manter ativos na sua igreja e com um relacionamento um com o outro na igreja, porque somos parte do mesmo corpo espiritual, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Ora, o meu dedo aqui está zangado com o outro dedo? Não. Estão sempre a tomar cuidado de um para com o outro. Então vejamos bem, uma vez mais, porque é que Jesus Cristo construiu ou estabeleceu a sua igreja? Sim, porque a igreja é o corpo de Cristo. E qual é a razão? Para trazer muitos filhos à glória. Hebreus capítulo 2, versículo 10. E por isso, para trazer filhos à glória, para sermos unidos, para sermos parte deste corpo, não podemos ser pessoas individualmente isoladas. Temos que nos manter em comunhão uns com os outros. Mesmo se estejamos a distâncias grandes, não há razão de não, hoje em dia, com a tecnologia hoje em dia, de usarmos a internet, ou usarmos o WhatsApp, ou usarmos qualquer técnica, de estarmos a telefonar e falar e ver um ao outro. Ter esta comunhão. Queridos irmãos, vejam aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Está aqui a falar de pessoas que foram fiéis, desde Gideão, Sansão, e Jefte, e David, e Samuel, e dos profetas. Queridos irmãos, estes todos não receberam a herança à espera de nós. Diz aqui no versículo 39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles estão à espera de nós. E nós vamos fazer uma equipe na ressurreição para trabalharmos com Cristo nesta equipe que vai ser a esposa de Cristo. Vamos trabalhar com Cristo a criar muitos filhos para a glória, digamos assim, neste ato de ajudar a Cristo neste processo. Queridos irmãos, continuem a ler comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Primeiro epístolo de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e nas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, isto é, com respeito a Jesus Cristo, e a vida se manifestou, porque Jesus Cristo é a vida, é aquele que nos vai dar a vida se manifestou a nós, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna,
O Verbo é aquele que nos dá a vida, não é? Mas não é a vida como esta vida que é temporária, que ao fim dos anos ficamos velhotes e os joelhos magoam, as dores de cabeça magoam, e isto magoa. Não, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Sim, esta vida eterna, que é o Filho que estava com o Pai e que se esvaziou e que veio. E depois, continuando no versículo 13, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Nós precisamos ter comunhão, estar unidos com estes profetas, com estes apóstolos, estarmos unidos em pensamento, em maneira de pensar, em maneira de atuar. Temos de ter esta união. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vê-se aqui dois seres diferentes. Aqui um ponto interessante. Não fala de um terceiro. O Espírito Santo não é uma pessoa. É comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Dois seres. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Queridos irmãos, nós juntos somos uma igreja para termos uma comunhão, para cuidarmos uns dos outros, ajudarmos a servir em amor. Uma comunhão em amor. E por isso, continuando a ler de novo, voltando a Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, vemos aqui, viu-se grande sinal no céu, que é a igreja de Deus, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui vê-se uma assembleia com uma estrutura, uma organização organizada, com 12 estrelas na cabeça e com o vestido do sol e com a lua debaixo dos pés. Isto é, construída na fundação dos apóstolos e dos profetas. Vejamos aqui, Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo Jesus. Por isso vemos a igreja, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, que tem esta coroa de 12 estrelas na cabeça, simbolizando esta estrutura organizado que é direto em simbolismo de Deus, em contato com Deus, debaixo da guia de Deus, uma mulher muito especial para Deus. Esta mulher vai ser a noiva de Cristo. Veja em Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Diz assim, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Esta igreja é a noiva e que se vai casar com o Cordeiro. E vemos em capítulo 19 da Apocalipse, versículo 7, que diz assim, alegremo-nos e exaltemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e sua esposa a si mesmo já se ataviou. Irmãos, estamos a preparar-nos agora? Uma das missões da Igreja Deus Unida, além de pregar o Evangelho, é preparar um povo. Preparar a Igreja de Deus para estar pronta, para se ataviar para o casamento com Cristo, à vinda de Cristo. Por isso precisamos nos preparar agora. E isto está claro, é representado, a Igreja é representada pela segundo período da festa, que mencionei num sermão passado, que representa as primícias.
a noiva de Cristo, que é este período de festa de Pentecostes. Também vemos no Apocalipse 21, versículo 14. Apocalipse 21, versículo 14, diz assim, falando acerca da Nova Jerusalém, diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Como vimos, esta igreja, a Igreja de Deus, é fundada, a pedra angular é Cristo, mas a fundação são os 12 apóstolos, e aqui vemos esta estrutura, esta assembleia, este grupo de pessoas que estão unidos através de uma organização bem estruturada, baseada em Cristo primeiro e os 12 apóstolos debaixo de Cristo. E por isso vemos que no reino de Deus, mesmo para lá do milénio, vai haver uma cidade que vai ser a Nova Jerusalém, e esta Nova Jerusalém, daí vai ser o governo para a terra para lá do milénio. E por isso está a falar aqui de um grande plano, não só para o período do milénio, mas para lá do milénio, quando a Nova Jerusalém vier e vai ser governada. Esta Nova Jerusalém vai ter, como lemos aqui no capítulo 21, versículo 14, que a cidade tinha 12 fundamentos, e estes 12 fundamentos tinham 12 nomes, que era o nome dos 12 apóstolos. Havia esta estrutura, esta organização. Vejam também no versículo 12, do mesmo capítulo 21 do Apocalipse. Diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E por isso esta cidade, Nova Jerusalém, tinha 12 portas, 3 no norte, 3 no sul, 3 no oeste, 3 no oeste, 12, e cada uma era representada por uma das tribos de Israel. Veja também, continuando a ler aqui no versículo 24, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia e noite, porque nela não haverá noite. E por isso as nações virão através das 12 nações de Israel. Mesmo para lá do milénio. Quer dizer que as nações de Israel vão ter uma responsabilidade, certas nações de Israel vão ter responsabilidade sobre certas nações gentias, outras nações de Israel vão ter responsabilidade por outras nações gentias. E isto vai, assim, se espalhar e abrangir a humanidade inteira, até mesmo para lá do milénio. Coisas que nem começamos ainda a atender, mas estamos a ver aqui uma visão breve. Por isso, esta cidade vai ser, digamos assim, a cidade central, sede do governo mundial, que será baseado no governo de Deus, que é o reino de Deus, nas leis de Deus, e que vai estar centralizado na Nova Jerusalém. E daí vai expandir o seu governo, não só para toda a terra, mas para todo o universo. Como? Deus nos explicará depois. Então vejam aqui, continuando a ler, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. E diz assim: viu-se também outro sinal. Agora vê-se aqui um sinal diferente. Outro sinal. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então vemos aqui o dragão, com 7 cabeças, simbolizando o exemplo da Apocalipse 17, que é uma mulher, que é a igreja falsa, que está sentada ou controlar esta besta vermelha. Apocalipse 17, versículo 3.
este representa o Império Romano e a Igreja Romana e os seus sucessores, que vão ser governados, controlados por esta prostituta que é controlada por Satanás. E este Império Romano e os seus sucessores têm causado muitos problemas à Igreja. Muitos problemas. Tem sido muito brutal na maneira que tem tratado os santos e matado os santos. Continuando então a ler, no versículo 4, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então está aqui a identificar quem é este dragão, aquele que causou 1/3 das estrelas do céu, isto é 1/3 dos anjos, que os convenceu a desobedecerem a Deus. Ele era este, como vê-se aqui em Ezequiel 28, vejamos aqui Ezequiel 28, Ezequiel 28, falando aqui acerca de Satanás, Ezequiel 28, simbolizado em Ezequiel 28 como o rei de Tiro, do versículo 11 ao versículo 19, mas vê-se, por exemplo, aqui no versículo 15, que diz assim: perfeito eras nos teus caminhos. Sim, porque foi criado como um querubim da guarda, ungido, como lemos no versículo 14. E ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Como é que se achou iniquidade? Porquê? Porque era muito inteligente, era muito esperto, tinha esta mente muito brilhante, muito inteligente, e pensou que a sua maneira de fazer as coisas era melhor. E nós, como seres humanos, temos a mesma capacidade de pensar e de desenvolver as nossas ideias. As nossas ideias erradas. E por isso, Satanás, como lemos ali no versículo 4 do Apocalipse 12, estava pronto para destruir a criança logo que nascesse. E sabemos a história, que Satanás moveu o Herodes para tentar destruir Cristo. E sabemos a história que ele fugiu. Mas continuando a ler, Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Nasceu, pois, um filho varão, quer dizer, Jesus Cristo nasceu, e há de reger todas as nações, com cetro de ferro. Cetro de ferro. Aquelas nações que são completamente desobedientes vão ser castigadas. Mas o cetro de ferro também quer dizer que não vai quebrar. Não é uma coisa de madeira que é frágil que vai partir. Não, vai ser justa, mas por outro lado também é que dá uma guia, por exemplo, às ovelhas, com amor e carinho. Mas diz aqui, nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações, que vai governar todo o mundo. Foi a razão porque o Verbo se esvaziou e veio para a terra na carne, como lemos em João capítulo 1, versículo 14, que se esvaziou, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 6, e veio para a carne, que era da forma de Deus, mas veio para a carne na forma humana, para pagar pelos nossos pecados e nos redimir, para comprar a igreja, como lemos há pouco. Sabemos que Satanás tentou destruir Cristo por 40 dias e 40 noites, após ele ter sido batizado, antes de ele começar o seu ministério, e sabemos que Cristo, depois da sua morte, subiu ao céu. Vejam aqui, no versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Onde ele estava com Deus, ele voltou ao lado de Deus. Por isso é que Jesus Cristo disse,
dá-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele voltou para onde, basicamente, ele estava, mas agora com autoridade como filho de homem também. Tendo comprado nós, a Igreja de Deus e a humanidade, com o seu sangue, com a sua vida. E depois, continuando no versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ora, 1260 dias, baseado no princípio de um dia por um ano, que lê em Ezequiel 4, versículo 6, e Números 14, 34, representa 1260 anos. Isto aconteceu desde o ano de 325, quando houve o Conselho de Niceia, até o ano de 1585, quando começou esta libertação da Igreja e que veio aí então o desenvolvimento das igrejas protestantes. E então o que aconteceu é que a Igreja de Deus, que tinha fugido para a obscuridade e para uma certa segurança no deserto, isto é, com muito poucas pessoas, num local remoto onde pessoas não olhavam, não viam, e assim a verdadeira Igreja de Deus tornou-se desconhecida. Vocês podem ver que como a Igreja de Deus teve proteção divina e segurança durante o período do papado. E nós temos uma história breve da Igreja de Deus no nosso site, anda debaixo da secção Quem Somos, e aí deixe-me citar uns poucos, que diz assim: depois do concílio de Niceia, no ano de 325 depois de Cristo, a grande Igreja falsa começou 1260 anos de tribulação, Apocalipse 12, versículo 6, com força total. A Igreja de Deus, simbolizada por uma mulher, foi forçada a fugir para os vales e montanhas da Europa e da Ásia Menor durante esses 1260 anos. Isto é, de 325 depois de Cristo a 1585. Qualquer historiador que deseje rastrear os movimentos da Igreja de Deus durante esses 1260 anos encontrará muitas dificuldades, pois a história da verdadeira Igreja de Deus não é uma história de uma contínua organização humana, mas esses grupos de membros fiéis que fugiram e se esconderam para sobreviver. A história foi preservada quase inteiramente por inimigos da Igreja que consideravam a Igreja como um grupo de heréticos que guardavam o sábado. Por isso lemos de grupos como os paulicianos, os bogomilos, os valdenses, dos quais alguns membros, em maior ou menor quantidade e em diferentes ocasiões, parecem ter sido verdadeiros cristãos que seguiam o padrão da Igreja primitiva. Isso ainda se torna mais difícil, porque o ensino desses grupos, conforme o tempo passou, ficou mesclado, misturado com os ensinos dos seus vizinhos católicos e protestantes. Mas isso aconteceu. Por 1260 anos a Igreja esteve escondida. Mas foi mantida à vida. E isso aconteceu durante os períodos históricos mais escuros da humanidade. Durante esse período, o Evangelho do Reino de Deus não foi pregado ao mundo. Porque a Igreja de Deus estava em modo de sobrevivência. Estava simplesmente esforçando-se para manter a viver. Ao fim desse período, isto é, no ano de 1585, o poder romano e o papado começou a descer, esse poder, essa autoridade. Daí depois desenvolveu-se a liberdade de religião, a democracia, e eventualmente a Igreja de Deus saiu do seu lugar que estava escondido. Durante esse período todo, como disse, o Evangelho do Reino de Deus, não estou a falar o Evangelho da salvação que as pessoas estão a falar, estou a falar do Evangelho do Reino de Deus, não foi pregado. Continuando então,
depois, no versículo 7, agora está a saltar para um tempo do futuro, um tempo do fim. E diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então vê-se aqui que isto então ainda é futuro. Vai haver guerra no céu e que estamos a ver aqui que esta guerra vai causar que Satanás não pode estar mais no céu a acusar os irmãos, como está hoje a acusar. Como lemos a história de Jó, que ele acusou os irmãos, especificamente Jó, no capítulo 1, versículo 8 ou 11, acusou Jó e estava a dizer a Deus: olha, Jó está-te a obedecer porque tem outras intenções. E ele estava incorreto. Jó acabou por ser provado e está claro, a acusação foi falsa de Satanás, mas Jó foi provado. Por isso vemos que de vez em quando há guerras, há assim disputas ou argumentos ou ideias ou pensamentos que causam guerras espirituais nesse ambiente espiritual, nesse mundo espiritual. Ora, essa guerra não é como hoje em dia nós entendemos como seres humanos, como coisas físicas, porque coisas físicas são do ambiente humano. Sim, houve uma destruição inicialmente, quando houve a primeira vez que Satanás foi expulso e atirado para fora do céu, e perdeu uma batalha inicialmente e que causou a destruição da terra, e agora ele continua, mas simplesmente a governar na terra. Mas nós estamos também em este tipo de guerra. Vejam em 2 Coríntios capítulo 10, porque este é o tipo de guerra dos demónios. E 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Quer dizer, a nossa guerra não é carnal de pistolas e sei lá que mais, e de tanques e navios destruidores e coisas assim, não. Mas as nossas armas da milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, bastiões, anulando nós sofismas. Isto é argumentos, ideias falsas. Isto é a maneira que Satanás luta, com argumentos, com ideias falsas. Uma guerra de ideias, guerra de falar e dizer isto e aquilo e aquilo outro. E toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É o que nós temos que fazer, irmãos. Temos que levar a obediência, todos os pensamentos, à obediência de Cristo. Porque Satanás luta com estas questões e argumentos e guerras de zangas e argumentos e disputas. E a Bíblia diz isto, não, diz aquilo, estas disputas todas. Isto é a maneira de guerras de Satanás. Argumentos, ideias e pensamentos e coisas. Não, não é. Sim. Vemos, por exemplo, em Daniel 10, versículo 13, que o anjo foi atrasado porque o príncipe do reino da Pérsia o atrasou. Porquê? Porque houve estas disputas, estes debates, estas questões. E ele continua desta maneira, enganando o mundo todo. Enganando o mundo todo. Então vamos continuar no Apocalipse, faz favor, irmãos. Apocalipse capítulo 12. Estávamos a ler que houve esta peleja contra o dragão. Versículo 8, todavia não prevaleceram, nem mais achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Queridos irmãos, ele é
o acusador, como lemos aqui no versículo 10. Então havia grande voz do céu proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e noite diante de Deus. Uma vez que ele é expulso do céu, já não há mais, ele já não tem a oportunidade de estar a acusar-nos. Já não tem. Mas, queridos irmãos, nós temos que ter cuidado. Porque leia aqui, pois nós o vencemos. Vencemos Satanás como? Por causa do sangue do Cordeiro. A maneira de vencermos Satanás, irmãos, é pelo sangue do Cordeiro. Porque se você está a confessar a Deus acerca dos seus pecados e Deus o perdoa e por isso cobriu os seus pecados, estão cobertos. Jesus Cristo o perdoou e nos cobriu os pecados. Então estamos limpos perante Cristo e perante Deus, sem pecado. Por Jesus Cristo nos perdoou. Ora, se estamos sem pecado, então a acusação do diabo é falsa. Porque já estamos perdoados. Porque o sangue de Cristo nos lavou. E por isso, qualquer acusação do diabo é uma acusação falsa. E por isso é que diz: nós o vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Não é por causa do que eu fiz. Não é por causa de que eu disse que não tenho pecado. Simples, se você diz que você não tem pecado, então o sangue do Cordeiro não tem valor nenhum. Porque se você diz que não tem pecado quando tem, você não está perdoado. O sangue do Cordeiro só perdoa quando você se aproxima perante Deus e pede perdão e Jesus Cristo, pelo seu sangue, o perdoa. Leia aqui em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 8. Ora, a mensagem que da parte temos ouvido e anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quer dizer, se estamos ainda a pecar, estamos a mentir. Temos que parar de pecar, irmãos. Mas se porém andamos na luz, como Ele está na luz, estamos a esforçar a viver da maneira correta, então mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quer dizer, se nós estamos a andar na luz, estamos a esforçar a andar no caminho correto, mas de vez em quando tropeçamos, embora estejamos na luz, tropeçamos descuidadamente e pedimos perdão a Deus, e Deus nos perdoa. Porquê? Porque nós também perdoamos aos outros. Pedimos perdão. Sim, porque se não perdoamos aos outros, como é que vamos receber perdão? Mas pedimos perdão. O sangue de Jesus, é o que diz aqui, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos, no entanto, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por isso, irmãos, voltando aqui em Apocalipse capítulo 12, nós vencemos Satanás por causa do sangue do Cordeiro. Queridos irmãos, o pecado e o perdão são entendidos melhor quando temos um relacionamento com outras pessoas. Pensem. É quando nós temos um relacionamento com outras pessoas e fazemos coisas que ofendem, que machucam, que causam dor e sofrimento a outra pessoa, então nós entendemos realmente o que o pecado é.
vemos o efeito do pecado em outros. É nessa situação que nós, de facto, entendemos o que fizemos. Quando pecamos, causamos sofrimento. E por isso nós temos que sofrer para os outros, para perdoar. Não é fazer uma vingança. E por isso, a nossa chamada na igreja é para estarmos conectados, ligados, a conviver numa comunhão de uns com os outros, como parte do corpo de Cristo, a viver unidos em paz. O corpo de Cristo é a igreja de Deus, como lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 18. E por isso também lemos em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, que devemos nos examinar. Vejamos aí, 1 Coríntios capítulo 11, falando acerca durante o período da Páscoa, e diz assim em 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 28 e 29. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice de vinho durante a Páscoa. O simbolismo que é feito uma vez por ano, no dia anual da Páscoa, que é o 14 do primeiro mês, de acordo com o calendário que Deus nos deu através e nos dá através dos hebraicos. Mas continuando, pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Queridos irmãos, sim, precisamos discernir o corpo físico de Cristo, mas também precisamos de discernir o corpo espiritual de Cristo, que é a comunhão da Igreja de Deus, os irmãos na Igreja de Deus. Ora, se estamos a discernir, isto quer dizer que nós estamos a ter cuidado do que dizemos e do que fazemos e como actuamos para não magoarmos, não machucarmos o nosso irmão ou irmã. Quantas vezes nós somos duros? Quantas vezes é que eu digo, irmãos, precisam ser macios, precisam ser gentis, precisam ter uma gentileza de uns para com os outros. É como se eu não tivesse dito. Porquê? Porque continuamos a fazer a mesma coisa. Precisamos de nos arrepender, irmãos. Basta. Precisamos nos arrepender. Porque se não nos arrependemos, não vamos estar ataviados para nos casarmos com Cristo, à vinda dele. Por isso precisamos discernir o corpo. O pecado contra Deus só pode ser entendido devidamente quando entendemos o quanto Deus cuida de nós. Por quê? Porque Ele deu a sua vida por nós. A vida de Jesus Cristo foi dada por nós. Morreu por nós. E não só isso, sofreu por nós. Teve os pregos nas mãos, teve as chagas, esteve na cruz ou no madeiro, teve a espada que o espetou assim e sangue e água caiu. Isso é o amor de Deus para conosco. O que é que Ele fez? O que é que Ele fez errado? Nada. Nada. Ele não fez nada errado. Mas sofreu por nós. Estamos prontos a sofrer pelos nossos irmãos? Ou não estamos prontos e queremos dizer uma coisa para magoar os irmãos? Como é que está o nosso relacionamento e a nossa interação com os nossos irmãos? Estamos zangados, estamos chateados, não falamos, não queremos ter comunhão? Olha, porque este irmão me disse esta coisa, não vou fazer comunhão com os outros irmãos. Usamos todas as oportunidades para ter comunhão com os irmãos, e encorajar e demonstrar amor com os irmãos. Vejam Salmo 51. Salmo 51, David disse: eu reconheço, Pai, o meu pecado, como eu te magoei.
Porque o pecado que David fez foi contra Deus. E por isso diz, eu tenho que me arrepender. Não tires de mim o Espírito Santo, disse David. Leiam Salmo 51. Vejam Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessem os vossos pecados. Como é que estão andando nisso? Estamos a confessar os nossos pecados? Ou estamos a defender as nossas ações? Oh, não fui eu. Oh, eu não fiz isso. Oh, não. Queridos irmãos, quando fazemos uma coisa errada, dizer, olha, desculpe, sim, fiz isso errado. Pronto. Não, mas arranjamos uma desculpa. Ou procuramos defender, procurar uma razão porque é que não fizemos. E acabamos, às vezes, até por mentir. Descuidadamente, mas mentimos. Quando eu vejo isto como ministro, eu geralmente prefiro fechar os olhos e não puxar o ponto. Espero que os irmãos de livre vontade vejam onde tenham feito coisas erradas. Queridos irmãos, vencemos Satanás pelo sangue de Cristo. É o que lemos aqui em Apocalipse 12. Vencemos pelo sangue de Cristo. Vejam em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Começando no versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. E depois diz, quem ama o próximo tem cumprido a lei. O propósito da lei é o amor de uns para com os outros. Depois fala-se que não adulterarás, não matarás, etc. Mas depois diz no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como é que estamos na igreja a andar nesta situação? Estamos a amar uns aos outros? Estamos unidos? Vejam Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 26. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é que podemos nos estimular uns aos outros, a não ser que tenhamos uma convivência de irmãos a conviver e falar e conversar e amar e saber os problemas que este tem que o outro, e conversar acerca disto. Irmãos, precisamos de fazer isso. Precisamos de fazer isso. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Deus queira que possamos congregar na festa dos tabernáculos este ano. Mas hoje em dia, com a situação muito complicada do Covid, quem sabe? Mas pelo menos espero. Deus queira que alguns de nós nos possamos congregar. É importante. É importante. Mas Satanás quer que nós não nos congreguemos. Porquê? Para não nos estimularmos ao amor. Mas depois continua no versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado. Estão a ver? Não congregar, não estimular um ao outro em amor, é pecado. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Isto é a segunda morte no lago de fogo. Vejam então, continuando, no Apocalipse, capítulo 12. Diz assim, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Qual é o vosso testemunho que vocês estão a dar uns aos outros irmãos? Você está a ser um bom exemplo? Você está a ser uma luz? Você traz alegria aos outros irmãos ou você traz dor aos outros irmãos? Como está o seu relacionamento com os irmãos? O seu relacionamento com os irmãos ajuda a construir a fé? É isto que está a acontecer na Igreja de Deus?
E mesmo, diz assim, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Fizeram o que sabiam que tinham que fazer. Compromisso. É assim que vencemos. É assim que vencemos. Fechais aos céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o diabo for atirado para a terra, é o começo da grande tribulação. É o começo da grande tribulação. Queridos irmãos, e depois diz, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho do varão, vai perseguir a igreja. Já não pode acusar a igreja, a única opção é raiva, ira e virar-se contra a igreja. Vai ser uma raiva dura do mundo. Vejam no versículo 13 e 14. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que voasse até o deserto no seu lugar, onde é assentada, sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Queridos irmãos, este não é o mesmo tempo ou período mencionado anteriormente de 1260 anos. Não. É um período diferente. É um período de 3 anos e meio. É um período de 3 anos e meio. Tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A mulher, a Igreja de Deus, vai ter que ser protegida. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. O que isso quer dizer? Água como um rio, como uma inundação. Você imagina, quando há uma inundação, por exemplo, uma barragem arrebenta e esta água toda da barragem vem por aí abaixo, com esta força toda. Você não pode parar. Não pode parar essa água. Não pode pôr assim, olha, para a água. Aquilo leva tudo. Vai ser a ira e a raiva de Satanás. Vai perseguir a igreja, a mulher. Esta água como um rio, uma inundação. Sim, pensámos que seria um exército, uma força militar, mas agora vendo com a situação corrente em que vemos estes motins na rua, violência contra a lei, e esta violência contra tudo que seja justo, contra a aplicação da lei. Vemos violência, estupro, vemos os policiais sendo atacados. Porque, vejam, os policiais veem o pior da sociedade, veem continuamente violência, dia a dia, hora a hora, e são seres humanos, e às vezes fazem coisas que não deviam ter a fazer. Eles veem isto tudo, e como é que eles lidam com estas situações? Mas agora vemos aí um movimento a cortar o financiamento da polícia. Queridos irmãos, as pessoas não entendem o que isso quer dizer. Imagine um mundo em que não há polícia, vai haver violência aberta, motins. Queridos irmãos, isto é como um rio, a água de um rio, uma barragem que se arrebenta e que não se pode parar. Não pode parar. Vai haver violência contra a aplicação da lei e não há nada que a pode deter. E por isso é que diz, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Deus vai ter que intervir e proteger a igreja. Aqueles que estão unidos em amor. Deus vai ter que protegê-los sobrenaturalmente, porque não sabemos como. Não sabemos como. Por isso, entretanto, o povo de Deus deve de viver da maneira que Deus diz para vivermos. Porque senão, a nossa causa não é crível.
Temos que nos comportar da maneira que Deus quer que nós nos comportemos. Temos que ser um exemplo, temos que ser uma luz. Mas, entretanto, o diabo é este ser de iniquidade que está a incitar a iniquidade. E a mulher, então, vai precisar de ajuda. Por isso diz no versículo 16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Vai haver uma intervenção especial de Deus. Como? Não sei. Como? Não sei. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o resto da descendência da Igreja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Queridos irmãos, temos que nos manter juntos, temos que nos manter unidos, porque vai haver este dragão, vai se tornar como um animal de ira e de grande raiva para destruir a Igreja. Queridos irmãos, nós, como irmãos na Igreja, temos uma grande responsabilidade. Jesus Cristo morreu pela Igreja, como vimos, para redimir a Igreja. Porque a Igreja vai se casar com Jesus Cristo para uma obra grande no milénio e para lá do milénio. Isto é parte do plano de Deus, para ter muitos e muitos milhões e milhões e bilhões de filhos na família de Deus. Deus tem um grande plano para nós que nós nem começamos a entender este plano. Deus tem um propósito para todos nós. Queridos irmãos, lembrem-se, Deus tem um plano para você. Porque você, como membro da Igreja, é amado por Deus, porque Jesus Cristo deu a sua vida por você e por mim. Agora nós temos que fazer a nossa parte, mantermos unidos em amor, porque Deus nos vai proteger. E esta é a maravilhosa história da Igreja, como é descrita em Apocalipse 12.